Olá pessoal, estou aqui apresentando mais um vídeo aí, né, o vídeo semanal aí, comentando as principais notícias do Brasil e também do mundo, né? Hoje eu queria comentar com vocês três notícias, né, que foram destaques aí na semana, né? A primeira foi do ataque à Síria, né, contra lá as instalações militares que foram feitas pelos Estados Unidos, né, a coalizão dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França, né, que tinham alvos ali, tinham alvos militares, né. A segunda notícia diz respeito à negativa do Supremo Tribunal Federal, né, mais uma notícia sobre o Supremo Tribunal Federal, dessa vez uma boa notícia também, a respeito da negativa de habeas corpus para o Antônio Palocci. O Antônio Palocci, que durante muito tempo foi aí uma espécie de braço direito do Lula, né? E a terceira notícia que eu queria comentar com vocês é a denúncia que o Ministério Público Federal, através da Raquel Dodge, né, que é a procuradora do Ministério Público, contra o deputado Jair Bolsonaro e contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Então eu queria comentar aqui essas três notícias com vocês aqui que eu acho que foram as notícias importantes. Tem outras questões, tem o desenrolar aí das ações da Polícia Federal, por exemplo, contra os criminosos, né, que roubaram dinheiro ou de alguma maneira geraram prejuízo nos fundos de pensão dos funcionários dos Correios, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Petrobras. Mas isso aí eu vou ver se eu faço um vídeo específico só para isso, né? Tem outros assuntos também, mas aí o vídeo ficaria muito longo e ficaria complicado de assistir, né? Então vamos lá. Então nós temos aí uma guerra na Síria, né? Essa guerra tem mais de uns 7 anos que já está em guerra, uma guerra civil, né? A Síria ela é governada por um cara chamado Bashar al-Assad, né? Considerado aí no mundo ocidental como um ditador, né? E existe uma oposição interna ao Bashar al-Assad que tem lutado contra ele. Como não existem mecanismos democráticos na Síria onde a oposição possa se manifestar, eles acabaram enveredando para a luta armada. Isso por quê? Porque aproveitaram uma espécie de fragilidade do governo quando o Estado Islâmico também começou a atacar a Síria, né, tentando ocupar os espaços da Síria. Então, o Bashar al-Assad ele acabou sendo atacado pelo Estado Islâmico, né, que é um grupo terrorista horrível, né, e a oposição síria aproveitou esse momento para pegar em armas também para tentar derrotar o Bashar al-Assad. Por conta disso, o que está acontecendo? O Bashar al-Assad está aproveitando o ataque, que é legítimo nesse caso, né, o ataque contra o Estado Islâmico, né, esse grupo terrorista militar Estado Islâmico, mas está aproveitando também e atacando a oposição interna, né? Então ele não é um presidente, né, por isso que a gente chama ele de ditador, né, que consegue conviver com a oposição. Então, detalhe importante, nesse jogo político de uma região bastante conflituosa ali, que é o Oriente Médio. O Bashar al-Assad ele tem a oposição de todos os países ocidentais, que estão ali organizados junto da OTAN. Por outro lado, ele tem o apoio da Rússia, né? E a Rússia então está fornecendo armas, treinamento militar, né? Equipamentos, etc. E também ele tem o apoio mais recente, mas tem tido o apoio intenso do Irã. Então, o governo do Irã, um governo, é uma teocracia, né? Um governo muçulmano, tem dado apoio financeiro, de logística, né, de material, de equipamento, e tem enviado soldados para a Síria para dar treinamento para esses militares sírios para combater, a princípio, para combater o Estado Islâmico, mas aproveita-se também e combate o seu próprio povo, né, a oposição interna na Síria. E qual é o agravante nessa situação? A Síria tem constantemente feito ataques à sua própria população, o que gerou inclusive alguns anos atrás aquele fluxo migratório enorme para a Europa, né? Então, boa parte dos muçulmanos que estão na Europa, né, são de origem síria por conta dessa guerra civil que está destruindo cidades. Nós vemos nas imagens da TV as cidades absolutamente destruídas, né?
é uma coisa horrível, né? Lembrando sempre, né, um detalhe importante, não existe nenhum refugiado sírio na Arábia Saudita, por exemplo. A Arábia Saudita não deixa entrar, vai tudo para a Europa. E dentro desse povo, claro, vão pessoas que fugiram da guerra, que estão desesperadas, mas também vão terroristas, vão militantes muçulmanos e etc. Né? Então, percebam que o quadro é muito complexo. Mas, como eu estava dizendo, o Bashar al-Assad estava constantemente já atacando a sua própria população, não com armas convencionais, mas com armas químicas. Né? O que existem aí convenções internacionais que proíbem o uso de armas químicas contra a população. A coalizão ocidental, puxada pelos Estados Unidos, né? Todo mundo critica o Donald Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, mas ele tem sido firme nessa questão, tem mostrado o pulso firme e dizendo, não façam isso que nós vamos retalhar, nós não vamos aceitar que se use armas químicas contra a população. E o governo do Bashar al-Assad continuou enviando armas químicas, atacando a sua população com armas químicas. Né? Crianças, idosos, mulheres, enfim, né? Porque é uma arma química, ela não tem um alvo, né? Você ataca, são gases, são partículas nocivas que matam as pessoas. Né? Tem imagens da TV ali mostrando crianças sendo atendidas, né? De maneira improvisada, né? Então é uma situação bastante complicada. E por conta disso, então, nessa semana, os Estados Unidos resolveram atacar a Síria. Resolveram mostrar que realmente não estavam lá só fazendo bravatas. Né? E é claro que a Rússia não gostou nada dessa situação, né? A Rússia que apoia o Bashar al-Assad, né? Mas me pareceu uma medida correta porque não se pode permitir, né? A comunidade internacional não pode permitir que um governante ataque a sua própria população. Né? Ele não está se defendendo de uma agressão externa, ele está atacando a própria população e o que é pior, né? Atacando a sua população sem que ela possa se defender, porque como é que você se defende de um gás, né? De um pó químico, alguma coisa do gênero? Não tem como. Né? Você não distribuiu gás, máscara de gás para as pessoas se defenderem. Né? Então é uma situação muito, muito complicada na Síria, então me parece que os ataques foram absolutamente justificados. Lembrando que os alvos desses ataques não foram as localizações urbanas, né, as moradias, foram alvos militares. Então, são pontos militares que a inteligência desses três países, né, dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França, já haviam identificados anteriormente, fizeram os ataques, né, lançaram mísseis para inviabilizar esses pontos militares, né, essas unidades militares, e pararam. Quer dizer, fizeram o objetivo do ataque foi exatamente impedir, ou pelo menos tentar impedir, com que o governo da Síria continue lançando armas químicas contra a sua própria população. Então, nesse aspecto, me parece que essa coalizão agiu corretamente, né? Ainda que a Rússia tenha chiado, né? O Irã tenha chiado, mas enfim, foi uma medida de caráter humanitário e absolutamente correto. Tá? Pelo menos essa é a leitura que eu faço dessa situação. Tá? Bom, mudando aí de assunto, a outra notícia é o ex-ministro Antônio Palocci. Ele está preso desde 2016, já condenado em primeira instância, né, falta a confirmação em segunda instância. Ele entrou com um pedido de habeas corpus, né, o objetivo é aguardar o julgamento de segunda instância em liberdade. Né. Lembrando que o Palocci, ele foi durante muito tempo, esteve no governo Lula, né, foi ministro do governo Lula, ministro importante ali do governo, e era o braço direito do Lula no governo, era o cara que articulava ali as questões na área econômica do governo Lula. Né. Ele saiu do governo naquela situação ali de ter quebrado o sigilo bancário do caseiro Francenildo, que tinha feito uma denúncia contra ele. Então ele usou o poder do Estado para atacar um cidadão comum, uma situação muito grave. Ele foi obrigado a sair do governo por conta disso, a situação dele ficou insustentável. Né? E depois agora, né, no âmbito das investigações da Operação Lava Jato, se descobriu que ele está envolvido com lavagem de dinheiro, etc. O Antônio Palocci tem muita coisa a dizer. Né? Ele conhece muita coisa. Ele já insinuou, por exemplo, de que a campanha do Lula foi financiada
pelo ditador da Líbia, o Muammar Gaddafi, que já, né, pela chamada Primavera Árabe, ele acabou sendo deposto, acabou morrendo, né, sendo assassinado pelos revoltosos. Então, mas o importante é que houve dinheiro de fora do Brasil que irrigou a campanha do Lula, que é proibido por lei. Então o Palocci sabe muita coisa. E ele está tentando costurar aí uma delação premiada. Né? Só que o juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal, o Ministério Público, etc., tem pressionado ele para entregar mais. Porque o que ele está falando até agora não tem muita serventia, até porque o Lula já foi condenado. Né? Então ele precisa dizer coisas novas, que ele está relutando em dizer essas coisas novas. Então por enquanto ele vai ficar preso. Então foi uma boa medida, né, a decisão do Supremo de negar o habeas corpus ao Lula. E o interessante, se vocês, eu cheguei a comentar no vídeo anterior, e na votação do vídeo anterior, que foi o habeas corpus do Lula, foi 6-5, né? Foi quase um empate ali no Supremo. Dessa vez, a situação do Palocci ficou um pouco mais complicada, porque a votação foi de... Deixa eu pegar aqui minha colinha. A votação foi de 7-4. Né? Então, teve um ministro que havia votado pelo habeas corpus do Lula, que no habeas corpus do Palocci mudou de opinião. Então, foi mais forte a decisão do Supremo. Então, o Palocci continua preso, né? Ele já é condenado em primeira instância, ele já está cumprindo a pena, falta a segunda instância, e isso gera uma pressão positiva para ver se ele de fato abre o jogo, porque a única alternativa que ele tem para diminuir a pena é uma delação premiada. Só que para uma delação premiada ele precisa dizer algo de novo. Né? Ele precisa contar algo de substancial e não contar coisas que todo mundo já sabe, né, que não faria diferença nenhuma. Ou contar um pequeno detalhe de algo que já é mais ou menos sabido. Né? Isso não interessa. Então ele precisa falar mais. Né? Teve algumas pessoas até que falaram assim, vamos fazer uma campanha, né? Palocci conta tudo, né? Para ver se ele abre o bico. Ele tem muita coisa a dizer. Palocci é alguém que era do círculo íntimo do ex-presidente Lula, então ele tem muita coisa a dizer e seria importante que, de fato, ele abrisse o bico, né? Vamos dizer assim, falasse tudo. Tá? Por fim, a última notícia que eu quero comentar com vocês aqui é com relação à denúncia do Ministério Público Federal, da procuradora Raquel Dodge, contra o deputado Jair Bolsonaro e contra o seu filho, né, o deputado Eduardo Bolsonaro. Eu queria comentar isso aqui, que eu acho que é importante. Eu tenho aqui a forma como a Raquel Dodge denunciou, que a denúncia contra o Bolsonaro é por racismo. Né? E de onde ela pega isso? Né? Então, o Bolsonaro, ele é um pré-candidato à presidência, né? E ele está fazendo palestras, ele está visitando o país inteiro praticamente, né? Foi para o exterior, ele visitou Israel, visitou a Coreia do Sul, né? Então ele tem circulado aí para buscar entender as experiências dos outros países e visitar o Brasil, entender a realidade do Brasil para se qualificar como um possível presidente. Né? E num desses eventos ele fez uma palestra no Clube Hebraica aqui em São Paulo, né? E nesse clube ele estava dando alguns exemplos. Né? E assim, quem conhece, quem acompanha o deputado Jair Bolsonaro sabe que ele tem um jeito meio bonachão de fazer brincadeira, né? O que eu acho até positivo. Ele não é aquele candidato ou aquele deputado formal que fala só o roteiro, né? Ele brinca e ele fala, às vezes exagera um pouco, né? Então ele precisa em algum momento controlar um pouco o que ele diz, mas eu não acho que seja um defeito dele. Eu acho que inclusive é uma qualidade, porque mostra quem ele é realmente. Ele não fica com aquele discurso formal, né? Ou então aquele duplo discurso, como fez aí o Aécio Neves. Né? O Aécio Neves tem um discurso público, ele fica todo bonitinho, todo falando direitinho, falando politicamente correto, mas na vida privada, né, ele usa linguagens vulgares, né, fala coisa que não devia. Né? Então você não tem realmente a figura que você quer. Acho que com o Bolsonaro é diferente. Você pode gostar ou não gostar dele. Esse não é o problema, mas pelo menos você sabe o que ele pensa. Né? E ele teria dito nesse evento do Clube Hebraica, né, deixa eu até pegar aqui, ele falou, é uma brincadeira que ele fez, uma brincadeira talvez exagerada, mas enfim, que numa conversa de bar não teria problema nenhum, né? Numa conversa informal, numa conversa em família, seria uma piadinha, todo mundo ia achar engraçado e morreria por ali mesmo. O que ele disse? Ele falou, eu tenho 5 filhos,
Foram 4 homens. Ah, quem deu uma fraquejada e veio a mulher. Né? Por conta desta fala dentro de um ambiente controlado, que foi o Clube Hebraica, né? A Raquel Dodge entendeu que ali ele estava sendo preconceituoso. Né? Quer dizer, um certo exagero. Nesse mesmo evento ele teria dito, né? Ele tem uma posição política muito clara em relação às comunidades indígenas, que me parece correta, quando as comunidades indígenas são utilizadas como ferramenta para até travar o desenvolvimento social da região norte e nordeste por conta aí do exagero que existe da concessão de reservas indígenas. Né? Ao invés de você integrar o índio à sociedade, que seria o correto, né? Pelo menos dessas comunidades que já estão próximas da sociedade, né? Que já falam português, que já frequentam escolas, inclusive, você tem que incorporar. Uma coisa são comunidades que são absolutamente isoladas, que você, evidentemente, tem que manter. Você não pode chegar lá e mudar todo o modo de vida dessas pessoas, mas não necessariamente com todas as comunidades indígenas. Né? E algumas dessas comunidades indígenas certamente são utilizadas para tentar barrar o desenvolvimento na região. Então, ele critica, por exemplo, a questão das terras indígenas, que a gente não sabe, porque, em tese, qualquer parte do território nacional foi uma terra indígena, né? Então aí fica complicado. Né? Mas ele fez uma crítica, olha, os indígenas estão, essa história aí precisa rever, né? Muita terra para pouca gente, não sei o que acontece. E ele falou das comunidades quilombolas também, que é um outro absurdo. É uma comunidade tradicional, então você deixa eles lá isolados da pobreza, da miséria, ou você integra eles à sociedade? Né? Leva uma escola, desenvolvimento econômico, o que você faz? Eu acho que tem que integrar, né? Só porque o cara ele teve uma origem lá numa comunidade de que se revoltou contra a escravidão, ele deve ficar ali ad eterno, né, eternamente ali? Claro que não. E foi nesse contexto, né? Até, claro, aí o Jair falou, teve uma fala um pouco complicada, que ele disse o seguinte, né? Na comunidade quilombola tem o cara lá com não sei quantas arrobas e que não serve nem para procriar. É uma fala infeliz. Eu não usaria essa expressão, mas ele usou, é o jeito dele, nós precisamos respeitar, mas nada que implique um racismo, esses caras não têm direito a nada, são inferiores, ele nunca disse isso. Né? O racismo é a ideia de que uma raça é superior à outra. Né? O racismo é a ideia de que a sociedade é dividida em raças e que, portanto, eu teria uma raça superior à outra, que eu nunca disse isso. Então me parece um exagero. A procuradora Raquel Dodge, ela tem tomado medidas positivas, né, na denúncia, por exemplo, do Michel Temer, mesmo ela tendo sido indicada pelo Michel Temer, ela tem tido uma postura independente e firme, mas nesse caso ela realmente exagerou, ela tem tomado uma postura muito mais política do que propriamente jurídica. Né? A Constituição não permite. Bom, a Constituição não permite muita coisa. Mas ele não disse em nenhum momento que a mulher ela é inferior ao homem, e em nenhum momento ele disse que os negros ou os índios são inferiores. Ao contrário, a política que ele tem pregado é a política da integração e não a política do isolamento. Você pode não concordar com isso, mas é uma política clara. Portanto, é uma política de achar que aquelas pessoas são iguais a nós e que devem estar integradas à sociedade brasileira. É isso que ele está dizendo. Tá? Pelo menos é isso que ele pensa. Se você acompanhar os discursos, a prática dele, é isso que ele pensa. Né? Com relação ao Eduardo Bolsonaro, a situação é um pouco mais complicada. Eu acho que ele deu uma vacilada. Né? Ele mandou mensagens por escrito para uma tal de Patrícia Leles, né? Xingando ela, etc. É uma situação mais complicada. Eu acho que ele vacilou ali, quer dizer, um deputado federal, toda a experiência que ele tem, né? Ele não está começando agora, precisa tomar um pouco de cuidado, principalmente com o que escreve, né? Porque é uma figura pública, né? E a figura pública está sempre sujeita ao julgamento público e às vezes utilizado aquela situação fora de contexto para prejudicá-lo. E vamos lembrar o seguinte, hein? Eu não estou justificando o que ele disse ali nas gravações que estão lá, que estão nos autos, né? Mas que também não é, assim, xingar uma pessoa. Você xinga a pessoa no trânsito, você xinga a pessoa que esbarrou em você. Não é um crime, né?
Não é agradável, não é o ideal, mas não é um crime. Então não faz sentido a denúncia do Ministério Público, é gastar dinheiro público para essa denúncia. Então, mas duas coisas que eu queria abordar para ver a falta de equilíbrio da Raquel Dodge nesse aspecto. Primeiro, vamos ver quem é essa Patrícia Leles. Tá? Essa jornalista, Patrícia Leles, que é tratada como jornalista, tem página no Twitter, etc. Ela já esteve envolvida num caso onde ela acusou o deputado Marcos Feliciano de sequestro, uma acusação grave. E ali foi provado que ela estava mentindo. Ela inclusive tentou acusar o assessor do deputado de ter sido o cara que a sequestrou, que levou ela presa, etc. Cárcere privado. Foi tudo mentira, foi tudo provado que estava errado. A própria Polícia Civil, eu peguei aqui, eu fui pesquisar, tem uma matéria do G1, portal do G1, né, da Globo, do dia, deixa eu pegar aqui, 22 de agosto de 2017 ou 2016, agora não me lembro. Né? Mas tem uma matéria no G1, você procura lá, Patrícia Leles, você vai encontrar essa matéria no G1, que diz o seguinte, que a Polícia Civil de São Paulo, eu vou ler aqui a matéria, a Polícia Civil de São Paulo informou que tem laudo de uma psicóloga que revela que a jornalista e estudante de direito Patrícia Leles, essa mesma que esteve envolvida com Eduardo Bolsonaro, é mitomaníaca. Ou seja, tem transtorno de personalidade e que faz... esse transtorno faz com que ela minta compulsivamente. É uma pessoa que tem problema mental. Né? Só que o Eduardo Bolsonaro, eu não sei o que essa mulher tem, que ela se relaciona com todo mundo, ele caiu na lábia dela. Né? Então ele precisa tomar um certo cuidado aí, mas é uma pessoa que não tem credibilidade. Né? Ela força a situação. Parece que no caso do Marcos Feliciano, ela começou a mandar fotos em trajes íntimos para ele. Ele mesmo tem registro de mensagens do WhatsApp de que fala, para de mandar isso, eu sou casado, não quero saber disso, tal, não sei o quê. Então é uma situação bastante delicada, tá? Então, cuidado com essas matérias. Mas de qualquer maneira, eu acho que a Raquel Dodge exagerou. E eu vou dar mais um exemplo, para a gente encerrar o vídeo, que ele já está bastante longo. Essa semana também aconteceu um caso muito interessante. Né? Nós tivemos ali, saiu não nos principais veículos de imprensa, lamentavelmente, mas em alguns portais na internet, o caso de um professor de História e de Sociologia, numa escola no Ceará, né, em Fortaleza, na capital, que ele expulsou um aluno da sala porque esse aluno teria declarado apoio ao Jair Bolsonaro. Tem um vídeo curtinho de 30 segundos, mais ou menos, de um aluno que, né, celular, né, bate ali, você filma qualquer coisa, tá lá. O áudio não é muito bom, mas há um momento no áudio, deixa eu pegar aqui, nesse vídeo, né, que aparece, que esse professor diz o seguinte, que esse menino, né, esse rapaz que havia dito que apoiava o Jair Bolsonaro, ele pensava dessa maneira porque estavam mentindo para ele. E quem estava mentindo, segundo esse professor? O policial imbecil, essa é a expressão que esse professor usa, e o pastorzinho vagabundo de sua igreja. Essa é a expressão que este professor usa. Ora, se o Jair Bolsonaro está sendo acusado de racismo, porque disse lá que o morador da comunidade quilombola pesava mais de 15 arroba que não servia para procriar, isso aqui é o quê? Isso aqui também não é um crime? Chamar um policial de imbecil, e não foi um policial qualquer, quer dizer, na verdade ele está generalizando para toda a comunidade e vilipendiando uma religião, né, o cristão, né, chamando um pastor de vagabundo. Que negócio é esse agora? Quer dizer, o Bolsonaro pode falar nada, agora esse cidadão pode. Então não seria o caso também da Raquel Dodge entrar com uma ação contra esse cidadão, denunciar esse cidadão, porque afinal de contas, esse cidadão, se a Raquel Dodge estava dizendo que está baseada na Constituição para denunciar o Jair Bolsonaro, certamente ela pode fazer a mesma coisa com esse cidadão aqui. Mas não fez. Por enquanto, pelo menos não fez. Então, 2 pesos e 2 medidas, né? E vamos deixar claro, essa questão da educação é um debate que eu até estou planejando um vídeo aí,
para falar só sobre isso, né? Questão da doutrinação nas escolas, etc. E esse é um tema bastante complicado. Eu acho que esse professor agiu errado. Eu, como professor, né, quem me conhece sabe que eu tenho maior cuidado na hora de tratar desses temas, né, temas do cotidiano, né, da política na sala de aula, né, sempre evitando me posicionar. Os alunos perguntam, né? E aí, professor, o que você acha? Mas você se posiciona, mas você sabe que você não pode se fazer valer da sua autoridade como professor para impor uma posição, né? Sempre ver duas posições. E não foi o que esse professor fez. Você não pode expulsar um aluno da sala de aula, né? Porque ele tem uma posição política A ou B. Eu já expulsei aluno de sala de aula porque o cara estava bagunçando, não queria saber de nada, estava conversando, estava atrapalhando a minha aula. Eu já falei para ele, né? Atrapalhar a minha aula não permite. Agora, o que ele pensa, como ele pensa, o que ele faz da vida, isso não interessa. O que me interessa é na sala de aula se ele está prestando atenção ou se ele está atrapalhando a minha aula. Agora, expulsar um aluno, ou criticar a religião do aluno porque ele tem posição A ou B, então isso é demais. Então você perceba aqui que há dois pesos e duas medidas. Quer dizer, um professor agindo claramente de maneira militante, não como um professor, né? Mas o Ministério Público Federal não faz nada. E com relação ao deputado Jair Bolsonaro, num contexto ali de uma piada, de uma frase infeliz, ela faz todo esse escarcéu. Infelizmente, como eu disse para vocês, a Raquel Dodge tem tido uma postura muito positiva em relação, por exemplo, ao presidente Michel Temer, fazendo as denúncias que precisam, em relação ao ex-presidente Lula, se posicionando contra o habeas corpus, então uma postura impecável. Nesse caso ela pisou na bola, nesse caso ela agiu como militante e não como membro do Ministério Público Federal, que deve garantir a aplicação da lei. Então eu acho que ela exagerou nas suas atribuições e agiu muito mais com uma convicção ideológica do que com relação a uma questão de ordem jurídica, uma convicção jurídica, tá? Então, mas vamos acompanhar os fatos aí, vamos ver o que acontece, tá? E por hoje é só, né? Eu queria agradecer, aí o vídeo acabou ficando mais longo do que deveria, tá? De qualquer maneira, curtam aí o vídeo, né? Deixem comentários, né? Deixem os comentários, se inscrevam no canal, assinem, cliquem ali no sininho, né, para receber notificação. Eu vou continuar nesse plano de tentar pelo menos um vídeo por semana e eventualmente numa situação uma notícia mais urgente aí, fazer um vídeo extra, mas vamos aí pelo menos com um vídeo por semana. É isso, tenham aí um bom dia, né, e nos vemos aí no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.